Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo Eterno. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje. Hoje, dia 22 de maio de 2020. O Resumo News de hoje repercute tudo sobre a quebra do sigilo do vídeo da reunião ministerial ocorrido no dia 22 de abril entre Jair Bolsonaro e seus ministros. Essa reunião que foi divulgada pelo ministro do STF, o Celso de Mello. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Antes de falar sobre a repercussão em si do vídeo, a gente tem que dar duas informações anteriores. A primeira é que o ministro Celso de Mello, ele anunciou duas coisas no começo do dia de hoje. Ele anunciou que ele ia quebrar o sigilo do vídeo da reunião ministerial, a gravação, né? Ele ia quebrar o sigilo e ia divulgar na íntegra. E ele também anunciou que ele ia solicitar a busca e apreensão, não necessariamente a busca e apreensão, né, mas a apreensão do celular do presidente da República, o Jair Bolsonaro, porque, segundo ele, faria parte de algum tipo de prova no processo que está sendo julgado no STF. Aí, o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, publicou uma nota. Nessa nota ele diz: o pedido de apreensão do celular do presidente da República é inconcebível e até certo ponto inacreditável. Caso se efetivasse, seria uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e uma interferência inadmissível de outro poder na privacidade do presidente da República e na segurança institucional do país. Detalhe nessa parte aqui. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República alerta as autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Aí, detalhe pra você, repara nisso, poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Senhor General Augusto Heleno, quais seriam essas consequências imprevisíveis? Por que o senhor não detalhou essas consequências imprevisíveis? Seria isso uma ameaça velada? Seria isso uma ameaça militar no quesito máximo? Porque pra que serve o militar? Eu já falei um monte de vezes aqui no programa. Militar no Brasil, ele serve pra pintar meu fio, pra pintar árvore, pra, sei lá, capinar lote, né? Essas coisas aí que faz com enxada. O militar serve pra isso, também serve pra fazer golpe de estado. Então, se não estão pintando lote porque tá todo mundo em casa, o que será que o general Heleno quis dizer com isso daí? Beleza, já temos esse contexto. Aí, chegou 5 horas da tarde, o Celso de Mello divulgou a íntegra da reunião, né? Começou a passar Globo News, CNN e tal. E aí, antes de repercutir, eu decidi fazer o episódio hoje dividido em partes, falando sobre cada personagem da reunião. Então, pra ficar mais organizado também pra você, né? Porque já que vai ser o episódio inteiro falando sobre isso, eu vou tentar deixar o mais organizado possível. Mas antes, contexto. Sim, mais contexto, mas vamos lá. Tem trechos censurados nessa gravação da reunião ministerial do dia 22 de abril. Esses trechos censurados são falando da China. Por quê? Porque é para tentar não criar ainda mais tensão entre o governo brasileiro e a China. Porém, entretanto, todavia, tem um negócio. Tem um trecho que o Abraham Weintraub, o nosso querido não, né? Mas o nosso ministro da Educação, ele fala sobre a China e ele fala, abre aspas, eu odeio o Partido Comunista, aí censurado. Não, Partido Comunista censurado. Só que assim, eu não sei se isso vai ajudar muito na estabilidade e para conter crises com a China, porque é muito óbvio que ele ia falar Partido Comunista da China. E ainda terminou a frase falando que quer nos transformar numa colônia. Então, eu não sei se adiantou muito essa censura de falas da China. Mas falando sobre a gravação em si, né, sobre o conteúdo da gravação, tem duas possibilidades plausíveis de acontecimentos futuros em relação a isso. A primeira é que tudo que foi divulgado é mais do mesmo. Então tem o Bolsonaro falando sobre armamento, tem que armar a população. Ele até falou que é muito, abrindo aspas para ele, é muito fácil dar um golpe militar no Brasil, fecha aspas.
enfim, ele falou isso não no contexto de que ele queria dar um golpe militar, ele deu uma justificativa, falou que é muito fácil, mas se ele fosse um ditador, ele não ia querer a população armada, enfim, todo esse papo parece campanha eleitoral do Bolsonaro, porque ele falava isso em campanha, isso não choca, infelizmente. A gente tem até a tal da o Brasil tem muita normalização do absurdo, então a gente não se surpreende com o absurdo, o que é muito errado, né? Mas enfim. Então essa parte de armamento, de ditadura, é mais do mesmo, é quase uma campanha eleitoral do Bolsonaro. Porém, entretanto, todavia, o que pode resultar esse vídeo? Pode resultar em ainda mais material pro zap do pessoal apoiador do Bolsonaro, né? Pros nossos queridos bolsonaristas. Eles podem ter mais material para mandar, para enfim. E esse documento, né? Essa gravação, ela comprovou. Não sei se o Augusto Aras vai aceitar, o Procurador-Geral da República, mas comprovou a fala do Moro de que o Jair Bolsonaro teria interferido na PF. Enfim, esse é o contexto. Vamos para os personagens. Jair Bolsonaro. Bom, começando pelo Jair Bolsonaro como personagem nessa questão toda aí. Primeiro, ele chamou o João Dória de bosta e chamou o Wilson Witzel de estrume, né? Eu já vou chegar nessa citação. Mas ele falou... vamos pra essa citação já, né? O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus. Tá uma bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas. Um bosta. Que quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conheci dentro da Câmara com ele do meu lado, né? Nós sabemos o que a ideologia e o que ele prega, o que ele sempre foi. Falando sobre interferência em ministérios, abrindo aspas para o Bolsonaro. Então é um apelo que eu faço para todos, que se preocupem com política para não ser surpreendido. Eu não vou esperar o barco começar a afundar para tirar água. Estou tirando água e vou continuar tirando água de todos os ministérios no tocante a isso. A pessoa tem que entender, se não quer entender, paciência, pô. E eu tenho poder e vou interferir em todos os ministérios sem exceção. Nos bancos eu falo com o Guedes, se tiver que interferir. Nunca tive problema com ele, zero problema com o Guedes. Agora os demais eu vou. E não dá pra trabalhar assim, fica difícil. Por isso vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é uma extrapolação da minha parte. É uma verdade, como eu falei, né? Desde os ministérios pros senhores, o poder de veto. Mudou agora. Tem que mudar, pô. Eu quero, realmente governar o Brasil. Não é problema de todos, como disse o Marinho. É o mesmo barquinho, é o mesmo barco. Se alguém cavar, fudeu cavar no porão aqui, vai todo mundo pro saco aqui, vai todo mundo morrer afogado. A prova cabal que o Moro tava falando, que ele falou, o Bolsonaro interferiu na PF, eu tenho provas, a prova seria, abre aspas pro Jair Bolsonaro, já tentei trocar gente da nossa segurança no RJ, e não vou esperar fuder minha família toda, vai trocar, se não puder trocar o chefe, eu troco o ministro. Isso que o Sérgio Moro já tinha sido divulgado uma parte dessa fala, mas... Isso seria pro Sérgio Moro a comprovação de que o Bolsonaro interferiu na PF. E é aquele negócio. Talvez seja realmente uma prova cabal. Só que isso vai depender do Augusto Aras, o Procurador-Geral da República. E ele foi escolhido pelo Bolsonaro com muito carinho. Ele não estava na lista tríplice da PGR. Então é muito complicado porque a gente vai ter que depender do Augusto Aras querer denunciar o Bolsonaro. Damares. Outro personagem é a ministra Damares, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Tem uma frase aqui, principalmente, eu não vou repercutir tudo porque a Damares fala muita porcaria, mas tem uma frase que é importante, um trecho que é importante. Abrindo aspas para ela. Idosos estão sendo algemados e jogados dentro de camburões no Brasil. Mulheres sendo jogadas no chão e sendo algemadas por não terem feito nada. Nós estamos vendo padres sendo multados em 90 mil reais porque estavam dentro da igreja com 2 fiéis. A maior violação dos direitos humanos da história do Brasil nos últimos 30 anos está acontecendo nesse exato momento. Mas nós estamos tomando providências. A pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos e nós vamos pedir inclusive a prisão de governadores e prefeitos. E nós estamos subindo o tom e discursos estão chegando. Nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Nunca vimos o que está acontecendo hoje. Se eles falavam que nós éramos violadores de direitos, eles estão, inclusive, o governador Wellington agora determinou que a polícia poderá
Aí ela foi interrompida, né, pelo Jair Bolsonaro, mas enfim, a Damares falando que vai pedir a prisão de governadores e prefeitos, o que é muito interessante, porque nesse caso é o governo federal falando que iria pedir prisão de governantes que estivessem respeitando o isolamento social, que tivessem decretado quarentena, por exemplo. Se fosse um país sério, o Brasil, se o Brasil não tivesse essa normalização do absurdo, já era para ter caído todos os ministros envolvidos nessa reunião e já era para ter aberto, né, o processo de impeachment, aberto o processo de impeachment na Câmara dos Deputados, além do Augusto Aras fazer a denúncia. É muito complicado porque a Damares a gente já sabe que ela não bate muito bem, mas aqui é uma atitude muito autoritária, bizarramente autoritária desse governo fascista. Abraham Weintraub. Eu acho que o maior prejudicado nessa reunião foi o Abraham Weintraub, o ministro da Educação. Por quê? Abrindo aspas para ele já direto. A gente tá perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo tá gritando. Não tá gritando pra ter mais Estado, pra ter mais projeto, pra ter mais... Não. O povo tá gritando por liberdade e ponto. Eu acho que é isso que a gente tá perdendo. Tá perdendo mesmo. O povo tá querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. Então aí o Abraham Weintraub falando que todos os ministros do STF são vagabundos e que deveria colocar eles todos na cadeia. Só que aquela questão é o autoritarismo do governo Bolsonaro e dos seus ministros. Por que prender os ministros do STF? Tem alguma prova de algum crime? Tem algum motivo para prender esses ministros? Não, não tem. E abrindo aspas de novo pro Weintraub. Eu venho aqui pra lutar, eu luto e me ferro. Eu tô com um monte de processo aqui no Comitê de Ética da Presidência. Eu sou o único que levou processo aqui. Isso é um absurdo o que tá acontecendo aqui no Brasil. A gente tá conversando com quem a gente tinha que lutar. A gente não tá sendo duro bastante. Odeio o Partido Comunista IP, que é da China, e tá querendo transformar a gente numa colônia. E ele continuou falando que eu acho que é essa frase já era pra impugnar o Weintraub, que é: odeio o termo povos indígenas. Odeio esse termo, odeio. O povo cigano. Só tem um povo nesse país. Quer, não quer, sai de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse negócio de povos e privilégios. É importante dizer que, ao ele falar de privilégios, ele tá falando de cotas, principalmente em vestibular, porque tem os pretos, pardos e indígenas. Ele tá defendendo, além do fim dessas cotas, ele tá com uma política eugenista, porque isso aqui é papo. Eu tô falando sério, não é exagero. Isso aqui é um papo que, se você transfere, coloca na boca do Adolf Hitler pra ele defender a raça ariana pura, faz sentido. E não era pra isso sair do ministro da Educação de um país democrático, entendeu? O Weintraub, eu acho que dentre esses é talvez o mais bitolado, é talvez o mais alucinado nessa sina fascista. E ele tem que cair. Ele tem que cair. Vamos esperar, vamos torcer para que a mídia em si comece a bater no Weintraub como ele merece. Ricardo Salles. O último ministro a ser abordado no Resumo News de hoje é o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. E aí entra a fala, talvez uma das falas mais absurdas que a gente pode escutar de um ministro do Meio Ambiente. Abrindo aspas para ele. Presidente, eu tava assistindo atentamente a apresentação do colega ministro Braga Neto e na parte final ali do slide as questões transversais estão no meio ambiente, mas eu acho que o que eu vou dizer aqui sobre o meio ambiente se aplica a diversas outras matérias. Nós temos a possibilidade nesse momento que a atenção da imprensa tá voltada quase que exclusivamente para o Covid e daqui a pouco para a Amazônia. O general Mourão tem feito aí os trabalhos preparatórios para que a gente possa entrar nesse assunto da Amazônia um pouco mais calçado, mas não é isso que eu quero falar. As oportunidades que nós temos, que a imprensa está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação. Todas as reformas que o mundo inteiro nessas viagens que se referiu o Onyx certamente cobrou dele. Cobrou do Paulo, cobrou da Tereza, cobrou do Tarcísio, cobrou de todo mundo.
Então, para isso, precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas. De FAM, de Ministério de Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação. É de regulatório que nós precisamos em todos os aspectos. Isso aqui é basicamente o ministro do Meio Ambiente do Brasil propondo isso numa reunião ministerial acatada pelo governo federal. Ele está propondo com que o Brasil aproveite a crise gerada pelo coronavírus e o jeito que a imprensa está lidando bem com o coronavírus para aproveitar e passando reformas para afrouxar a regulamentação na Amazônia, para instigar a indústria agrícola, principalmente lá na Amazônia, e passando isso. E ele falou, passar a boiada. Cara, isso já era para ele ter caído, era para ter uma questão de tipo 1 hora, divulgaram isso, cair. Só que, cara... E de novo dizendo que eu não acho que tenha tido mais coisas novas em relação a essa gravação. Eu não acho que tenha coisas novas. Mas eu acho revoltante a normalização do absurdo que a gente tem aqui. Porque isso aqui era pra gente já estar protestando, já pra gente estar se engajando pra derrubar esses ministros inteiros. A gente não consegue gerar revolta. Ricardo Salles, Abra Van Weintraub, ministra Damares... Jair Bolsonaro, são todos que fazem parte de um projeto genocida, de um projeto fascista e que está sendo normalizado aqui no Brasil. Bom, então é isso, muito obrigado a você que escutou até o final. Eu sei que ficou mais longo, mas é porque hoje é um programa com uma cobertura mais específica. Então, se você gostou, manda pros seus amigos. Não precisa ter escutado necessariamente no dia, porque isso aqui é meio atemporal, né? Então, muito obrigado. Se você não nos segue nas redes sociais, passa a seguir a gente nas redes sociais. Se inscreve se você tá vendo no YouTube. Se você estiver vendo em algum agregador de podcast, você pode assinar o feed para não perder os episódios seguintes. Também não esquece de seguir o outro podcast da família Resumetec de Podcasts, o República dos Bananas, que tá em período de hiato aí, mas em breve ele voltará. É isso, eu vou ficando por aqui, você me escuta um pouquinho mais na próxima semana, porque hoje é sexta-feira, então agora só na segunda-feira você vai me escutar. Bom final de semana pra todo mundo, sextou, tchau!